Oi gente, tudo bem? Eu sou a Galva e eu tô no meio de um seminário, por isso que eu tô com essa cara acabada. Deixa eu até mostrar aqui, eu tô no corredor. Deixa eu ver se eu consigo virar. Olha lá, tá rolando um seminário lá na frente e eu tô aqui no cantinho pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Bom, por que a gente tá gravando esse vídeo? Saiu Datafolha hoje, saiu Datafolha pra Presidência da República e são números que não dá pra gente não comentar. A gente percebe que ainda essa Datafolha foi rodada já após prisão do Lula, imediatamente após, então você percebe ainda um clamor popular ainda muito grande, tá? Você não se pode pensar que é uma pesquisa muito consolidada. Ela ainda tem os efeitos do clamor da prisão do Lula, tá? Ainda esse tipo de clamor popular, seja contra, seja a favor, ele ainda é muito forte e isso tem que se observar, tá? Mas o interessante é observar o seguinte: mesmo imediatamente após a prisão do Lula, você ainda percebe um público muito grande votando nele, ou seja, ele não perdeu o eleitorado. Agora, o interessante é, ele não transfere voto. Se o PT resolver lançar qualquer outro nome, seja o Haddad, seja o Jacques Wagner, o Lula não transfere voto para nenhum dos outros nomes do PT. E isso é interessante observar, porque a gente percebe o seguinte: o eleitorado, e quem é o segundo lugar? O segundo lugar é o Bolsonaro com o mesmo patamar de votos em todas as simulações, ou seja, é aquele percentual que é dele, não importa quem seja o adversário. Ninguém rouba voto do Bolsonaro, mas ele também não cresce. Em todas as simulações que foram vistas, aquele patamar dele não se mobiliza. Aonde ele cresce? Ele cresce nas simulações de segundo turno com os eventuais substitutos do Lula, o Fernando Haddad ou o Jacques Wagner. E isso a gente observa assim, é uma vitória de pirro, né, gente? Porque em qualquer das simulações em que aparecem esses dois candidatos, não há a menor possibilidade, se a eleição fosse hoje, que seja claro, de que esses dois candidatos chegassem a um eventual segundo turno com o Bolsonaro, porque tá um com 1%, os dois aparecem sempre entre 1%, 3%, levando em consideração a margem de erro. Então, assim, por que fica claro, o que é importante observar? É importante observar o seguinte: eles têm, o Lula não transfere voto. O voto do Lula é dele, Lula, não é do PT. É um voto ideológico em cima da figura mitológica que o Lula se formou. Quem é a pessoa a se observar? Quem é o fenômeno a se observar? O fenômeno a se observar, no meu entendimento, é o Ciro. Porque nos eventuais segundos turnos que ele aparece, tanto com o Bolsonaro quanto com o Alckmin, ele não há um empate técnico. Olha que interessante. E isso mostra muito bem que o perfil que as pessoas esperam hoje é o perfil de um candidato que seja o herói que vai resolver. Então, assim, é importante a gente observar esse movimento, porque traduz o discurso que tem que ser levado adiante. Não adianta se colocar hoje como alguém que vai discutir coisas, alguém que vai propor diálogo. Não. Hoje vai levar voto quem conseguir convencer as pessoas que é aquela pessoa que vai resolver. O eleitorado está mostrando nas pesquisas que ele quer alguém que resolva. Tanto é que, assim, o patamar do Bolsonaro é o dele, o patamar da Marina é o dela, ela não cresce, ela não vai para frente. Agora, é importante mostrar também o seguinte: o voto se define no segundo turno no anti-bolsonarismo. O Bolsonaro, tirando o cenário com o Lula, ele perde em todos os outros cenários. Então, assim, se quer alguém que resolva as coisas, mas não que se resolva tudo de qualquer maneira, ou radicalizando em alguns aspectos. Ou seja, já deixa claro que alguns aspectos as pessoas não estão dispostas a flexibilizar. Algumas questões que o Bolsonaro defende, as pessoas não estão muito propensas a racionalizar. Eu estava conversando aqui com um rapaz que está no mesmo seminário que eu, que ele trabalha no Instituto de Pesquisa. E esse Instituto de Pesquisa dele está rodando várias pesquisas qualitativas e ele acredita num fenômeno chamado de espiral do silêncio em relação ao Bolsonaro. O que é isso? É quando a pessoa não quer admitir em quem ela vai votar. Então ele acha que esse percentual do Bolsonaro, na verdade, ele não é
Se a eleição fosse hoje, ele não teria só esses 17%, ele teria um pouco mais. E no caso da espiral do silêncio, é muito complicado você identificar para onde esses votos estão migrando na ausência dessa escolha. O fato é, esses votos não... Eu acredito que esses votos da espiral do silêncio, eles se traduzem muito entre... Não, eles não se traduzem em quem vai votar branco e nulo no caso de uma ausência do Lula. Eles traduzem muito na diluição dos outros. Então, assim, acredito que isso é possível, porque em determinadas situações as pessoas não querem admitir que podem vir a votar num personagem polêmico como é o Jair Bolsonaro, mas eu acho que essa espiral do silêncio ela pode se traduzir muito mais no segundo turno do que no primeiro turno. Ela só vai se traduzir no primeiro turno se der uma polarização muito à esquerda logo nesse primeiro turno, o que eu honestamente não acredito, porque o voto não é da esquerda, o voto é do Lula. A gente percebe isso porque não há um crescimento real entre os outros nomes da esquerda na ausência dele. Então, por isso que eu não acredito tanto assim, né, num eventual crescimento exponencial do Bolsonaro de uma hora para outra. Eu acho que o voto está começando a se definir e é importante a gente ler as pesquisas. É importante a gente observar o que, muito mais do que os números, a gente tem que ler a pesquisa pensando qual é o perfil do candidato que o eleitorado espera. E os candidatos precisam enxergar isso com muito cuidado, com muita clareza, porque isso vai ajudar a nortear o discurso de cada um. O que isso tem a ver para o eleitor? Eleitor, preste muita atenção para casar o que o candidato está dizendo, porque nesse momento ele quer ganhar voto, e o que ele realmente apresenta como proposta. Se ele é realmente, se as propostas que ele está trazendo realmente têm a ver com o que ele trouxe a vida toda, com o que ele defendeu durante toda a caminhada dele, e se tem a ver com a proposta de governo dele. Porque na hora de ganhar o voto, as pessoas vão muito mais em cima do que tentar atender do que o eleitorado espera, do que propriamente vender as próprias ideias. Então é isso, gente. Fica aí o recado da Galva. Um beijo. Desculpem a qualidade da gravação. A gente não tem a Gabi para gravar hoje aqui. Eu estou em São Paulo, estou um pouco distante. Mas é isso. Fica o nosso recado. Assina o nosso canal. Curta a nossa página no Facebook, nossas mídias no Instagram. E a gente vai se falando. Até lá.